Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um pós-jogo. Enfim, a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão. Foi difícil, mas conseguimos os 3 pontos e binguei mais um palpite. No pré-jogo eu falei exatamente o que aconteceu no jogo. O São Paulo vai abrir 2-0, vai fazer 2-0 e depois vai dar aquela relaxada, vai tomar o gol, mas vai ganhar o jogo. 2-1. Foi assim meu palpite e o São Paulo foi lá e fez exatamente o que falei, abriu 2-0, relaxou, depois não conseguiu fazer o terceiro gol, né? Cara, vamos comentar aqui, rapaziada, um resultado importantíssimo, né? O São Paulo estava no Z4, uma situação preocupante aí, né? O Brasileirão é um campeonato ingrato, então tem que tomar cuidado, senão você pode ser surpreendido lá na frente. O Zubeldia hoje veio com uma dupla de zaga que são reservas, né? O Sabino e também o Juan Tressoldi. No decorrer do jogo tudo ok, né? Não comprometeram no resultado e tal, né? Não atrapalharam o jogo, mas o Alan Franco ficou no banco, né? Daí a gente ficou, pô, por que o Alan Franco no banco em um clássico? O Zubeldia tem mais ou menos essa mania de poupar, né? Jogadores em clássico, eu não sou fã e nunca vou aceitar isso. Mas ainda bem que deu tudo certo, o São Paulo acabou vencendo o jogo e ele também ousou, né, de colocar o Ferreira e também o Matheus Alves. Foi até a nossa provável escalação, tinha os dois para iniciar o jogo de hoje, também conseguimos acertar essa parte da escalação, erramos na entrada do Sabino, né, ninguém esperava isso. E o São Paulo hoje conseguiu, com um bom primeiro tempo, fazer esses 2 gols, né? No finalzinho o São Paulo acabou ali cometendo um pênalti com o Enzo Dias. É um pênalti que, na minha visão, rapaziada, é um pênalti que eu não daria, tá? Mas na regra isso é pênalti, tá? Na regra isso é pênalti. Eu não daria, é uma regra meio injusta na minha visão, mas é regra e teve esse pênalti aí. Uma arbitragem, né, do Wilton Pereira, que é um treinador horroroso na minha visão e muita gente fala que é um dos melhores árbitros do Brasil. Para mim, ele é péssimo árbitro, é um árbitro arrogante, folgado, mala pra caramba. Eu até contei para vocês uma história aqui no canal, que no meu primeiro emprego que eu tive, né, o meu chefe era exatamente a cara do Wilton Pereira de São Paulo. E quando eu vejo ele apitando o jogo do São Paulo, eu vejo esse chefe que era folgado. O primeiro dia que eu cheguei lá na empresa, esse cara, ele já não foi com a minha cara. Ele mandou pegar um negócio de uma chapa de aço lá sozinho para colocar em cima de um caminhão lá, que era a logística que eu trabalhava, né? Ele falou, ó, vai lá pegar aquela chapa ali e coloca em cima do caminhão. Primeiro dia. É uma chapa que tinha, acho que 500 quilos, cara. Eu precisava de uns 5 caras para carregar. Daí eu fui reclamar com ele. Eu falei, cara, não tem condição. Eu preciso de mais pessoas para me ajudar ali, para colocar no caminhão e tal, né? Ele, deixa pra lá. Ele não consegue fazer, deixa pra lá. E desde então esse cara não ia com a minha cara. Daí tinha até, na hora ali do almoço, o pessoal jogava um truque e tal. Daí uma vez, tava montando o time lá, daí ele apontou pra minha cara e falou assim, com esse cara aqui eu não jogo não. Tipo... cara loucão, tipo, do nada. E é exatamente o Wilton Pereira, mano. Folgado, mala pra caramba. E hoje, de novo, uma arbitragem ridícula. O Tiquinho Soares era pra ter tomado o cartão amarelo faz tempo, que ele meteu 2 vezes a mão na bola. Uma foi proposital, ele não tomou o cartão amarelo. Depois, no segundo tempo, ele tomou um cartão, né? Era pra ter sido expulso já, se tivesse tomado o primeiro cartão amarelo. Daí teve também o lance lá polêmico, né, rapaziada, do pênalti, né? Eu vou comentar com vocês, cara, sobre o pênalti em cima do Alves. Eu vou comentar com vocês, mas rapidinho, ó. Falar do Flash Score, que é um dos melhores aplicativos que tem. Depois que eu conheci o Flash Score, eu não quis saber mais de outro. É um aplicativo muito bacana, tem tudo aqui, ó. Os números do jogo, tá? Ó, posse de bola. O Santos teve 58% de posse de bola contra 42% do São Paulo. O Santos dominou praticamente a posse há muito tempo durante o jogo, né? O São Paulo estava com 2-0 e o Santos ainda com posse de bola mais alta, né? Total de finalizações, olha só, o Santos finalizou 15 vezes contra 6 do São Paulo. Chances claras, o São Paulo teve 2, o Santos 1. Escanteios ficou 5 contra 5, né? E aqui a porcentagem de passes, né? Cartões amarelos, 7 cartões para o São Paulo e 3 para o Santos, né? Então tá aqui, ó, total de finalizações ao gol, muito pouco, né? 3 finalizações ao gol e o São Paulo deu, né? Rafael fez uma defesa importantíssima no jogo, no finalzinho, né? Que salva um pouco a pele do Zubeldia, né? Se entra aquela bola ali,
muita gente iria criticar o Zubeldia. Então tá aqui, rapaziada, os números do jogo, né? A formação também, os jogadores que entraram durante o jogo também. Tem tudo aqui, ó, no Flash Score, aplicativo bem legal. Tem também a classificação, ó, mostrando para você. São Paulo está na 10ª colocação, né? Demos um salto importante na tabela, né? Deu uma subida boa o nosso tricolor aí. Tava no lugar do Vitória ali, né, rapaziada? E o São Paulo conseguiu subir aí na tabela, importante. E aqui os jogos, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês, ó, os jogos que estão rolando no ao vivo aqui por enquanto, tá? Então, Flash Score, baixa lá, vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. O aplicativo é top e o melhor, tá, rapaziada? É gratuito, baixa lá que você vai ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Cara, quero saber de vocês aí, o que vocês acharam do jogo, se você ficou satisfeito. Um primeiro tempo de encher os olhos do São Paulo, né, cara? O primeiro tempo muito bom, principalmente vendo o Lucas Ferreira e o Alves jogando, dominando ali o meio e ataque do São Paulo. Um time mais dinâmico, um time mais leve, um time que estava solto, né? O São Paulo estava muito bem na partida ali no primeiro tempo. Não foi à toa os 2 gols, né? O Ferreirinha de novo abrindo o placar para o São Paulo com o passe do André Silva. O Ferreirinha que teve ali uma leitura inteligente para receber o passe de volta, né? E depois o gol, né, rapaziada, que o André Silva fez com a jogada do Alves, né? Ele recebe um passe muito bom do Marcos Antônio. E esse é o perfil de meia, né? E algo que o Luciano não faz. Receber a bola igual o Alves recebeu e partir pro ataque, né? Já girando. E teve um passe importantíssimo ali pro André Silva, que acabou fazendo o gol. Depois foi lá pro escudo, né, cara? Abraçando o torcedor e tal. Uma espécie de assim, ó, rapaziada, me perdoa aí por ter passado o pano pro Luciano no último jogo, né? Então ele até soltou um comunicado para a torcida, porque ele sabe que o torcedor tava puto com ele, né? Porque ele foi defender o Luciano e deixou ali e ficou do lado do Luciano, aliás, e tentou ali discutir com o Alan Franco, que estava corrigindo o posicionamento do Luciano. Daí vocês viram a diferença, que é um meia que sabe que sabe fazer o que precisa ser feito, que é o caso do Alves. O Luciano é lento, não tem essa visão rápida, né? Então é um cara que atrapalha no meio de campo. E o Alves foi muito bem. Só para falar do pênalti, rapaziada, rapidinho, né? Cara, eu olhei muitas vezes o lance. Eu vou até colocar a imagem aqui. Eu vi esse lance diversas vezes, tá, rapaziada? No primeiro momento eu achei que tinha sido pênalti claríssimo, tá? No primeiro momento. Depois eu vi por esse ângulo. Eu vi que o goleiro, ele chega com muita força, né? Só que com o calcanhar, ele consegue prender a bola no chão. Daí teve o contato com o Alves, né? Olha lá, ó. Só que ao mesmo tempo parece que pega a perna. Então é um lance bem difícil de avaliar, né? Mas olha o impacto que teve junto no mesmo momento, né? A bola e depois na perna do Alves. Olha só. Parece que pegou primeiro na perna. Num primeiro momento eu achei que ele pegou na bola primeiro, olha lá, ó. Tipo, o pé foi muito alto, né? O pé foi muito alto, galera. Vamos aqui pausar, ó. Olha lá, olha a altura do pé. Ó. Nesse momento, ele acho que não pegou na bola ainda. Vou soltar. Ó, daí pegou e pegou a perna. Então, é um lance que gera muita dúvida, rapaziada. Sinceramente, cara. Que eu acho, tá? No primeiro momento achei que tinha sido, depois não. Depois eu vi de novo o lance. Eu acho que o VAR deveria chamar o juiz para analisar. Por conta da força que o goleirão foi. A força dele talvez foi um pouco desproporcional e o pé muito alto, né? Então eu acho que caberia uma avaliação do lance, o VAR chamar o Wilton Pereira. Vem aqui dar uma analisada para ver se é isso mesmo. Dá uma olhada aqui, isso não aconteceu. Eu acho que o VAR tinha que chamar o juizão para analisar o lance, só que isso não aconteceu, tá? Cara, olhando de novo aqui, olhando o impacto, a perna dá uma sensação que é tocada primeiro. Eu marcaria o pênalti pela força que o goleiro foi, cara, e a perna muito alta. Não teve a mão do Enzo Dias, que ele já foi com o bração aberto ali? Né, correu risco, pênalti. E o goleiro, quando levanta muito a perna desse jeito, cara, porque assim, o calcanhar pegou a bola,
mas o restante do pé do cara, né, tava na perna do Alves. Então ele correu o risco, na minha visão, ele correu o risco com o pé alto da forma que tava, porque ele pegou mais na bola do que na perna do cara. Aliás, ele pegou mais na perna do que na bola. Tava só o calcanhar relando ali que travou a bola no chão. Então, cara, eu achei que foi pênalti. E o São Paulo, para mim, foi prejudicado mais uma vez. E é o que o São Paulo merece com esse cara apitando no Morumbi, né? É a arbitragem desse tipo, amarelando todo mundo do São Paulo. O São Paulo não faz um bastidor. O senhor Casares merece, né? Merece um juiz desse tipo no São Paulo. Esse Wilton Pereira não era para apitar mais nunca mais jogo do São Paulo. O São Paulo nunca faz bastidor referente a isso. Bom, mas falando do jogo em si, foi um jogo bom no primeiro tempo e depois o São Paulo voltou totalmente diferente no segundo tempo, né? E estava na cara que o São Paulo iria sofrer, tanto é que sofremos, o Santos foi melhor. E, cara, a gente não tomou gol ali de novo por acaso, né? Foi um milagre, sorte, o Rafael fez mais uma defesa e o time do Santos, com todo o respeito ao time do Santos, eu sabia que o Santos não tava lá essas coisas, cara, que era um time ruim, mas depois que eu vi o jogo de hoje, o Santos de hoje, cara, é um time horroroso. E o São Paulo tinha que aproveitar isso, conseguiu, mas tem aquela, né? Clássico é clássico. Às vezes nem sempre o melhor ganha. E o São Paulo hoje conseguiu vencer o Santos da forma que foi, sofrendo e venceu. O Zubeldia de novo nas alterações. Cara, você até estava certo você tirar ali o Alves, tirar também o Ferreira, que já não estava desempenhando bem, né? E ele fez duas alterações que chamam o adversário para o seu campo, né? Então, o São Paulo já estava cansado com o Ferreirinha e também o André Silva. Não estava bem mais o São Paulo ali na questão do ataque. E eu jurava que hoje o Zubeldia iria colocar o Rian Francisco para jogar. Eu jurava que iria fazer isso, ainda mais depois da lesão do Caleri, né? Se tá o Caleri e o André Silva aptos, ele iria fazer essa troca, mas como é o Rian Francisco, ele não fez. Eu tenho certeza, cara, se tá ali Caleri o jogo inteiro e André Silva titular, vice-versa, ele iria fazer essa troca. Os dois iriam jogar, mas como é o Rian Francisco, ele não colocou. Daí o Santos estava apertando, o Ferreirinha já não estava aguentando mais. Daí ele me chama o Luca. Eu falei assim, pô, o Zubeldia acertou, mano. Ele chamou o Luca, mano. Ele vai tirar o Ferreira, que tá cansado, e vai usar o moleque ali para fazer uma fumaça, porque o perfil é semelhante. O São Paulo já tinha perdido a velocidade ali com o César, que já não estava bem. Daí ele chamou o moleque e passou as orientações todinhas pro Luca. O moleque já estava entendendo tudo que tinha que fazer no jogo. Daí do nada ele manda o moleque voltar lá para aquecimento. Cara, o que o Zubeldia fez hoje, mano, foi uma vergonha com o Luca, mano. Foi uma vergonha, de novo, cara. Cara, era melhor não chamar o moleque. Colocou expectativa no moleque de entrar no jogo, o moleque tava empolgado, feliz pra caramba, e ele foi lá e lascou a vida do moleque, cara. É impressionante, mano. É impressionante como que esse treinador tem o dom de irritar a gente até em vitória. É impressionante, cara. Daí, para piorar, a mudança dele, né? A substituição do Zubeldia. Colocar o Igor Vinícius. Mano. Colocar o Igor Vinícius, que não jogava há muito tempo. Colocou o Igor Vinícius, mano. Daí ele chamou o Rodriguinho para entrar no lugar do Marcos Antônio. Cara, o São Paulo precisava, talvez a entrada do Rodriguinho, ok, né? Que é um meia ali, né? Poderia segurar um pouco mais o jogo. Poderia até ter entrado no lugar do Alves, o Rodriguinho, né? Ele demorou, né? Colocou o Bobadilha, colocou o Ferrarese ali no lugar do Cedric. Depois ele colocou o Igor Vinícius para fazer com o Ferrarese ali a lateral. Cara, é umas atitudes que o Zubeldia tem, né? De pensar pequeno, né, cara? É impressionante. Daí o André Silva também já não tava lá essas coisas. Ele poderia ter colocado facilmente ali dois moleques no ataque, ali na frente. Poderia ter colocado o Rian e o Luca, né? Só que assim, o que vai acontecer? Como o São Paulo venceu hoje, deu tudo certo. Daí vai aparecer os torcedores comentaristas de resultado. Não, que ele fez certo, ganhamos o jogo, não, é assim mesmo. Cara, é quando você ganha que você também tem que pontuar as coisas erradas que ele faz. Porque eu já falei diversas vezes aqui, essa mentalidade do Zubeldia de pensar pequeno, de ser covarde, uma hora vai custar caro, mano.
E o São Paulo quase tomou o gol de empate. Quase tomamos um empate para o Santos hoje, rapaziada. Então esse é o ponto, aquele torcedor que ama o Zubeldia, quando você critica uma escolha dele, uma mudança dele, pô, elogiamos o primeiro tempo, que foi bom, elogiamos o Alves, elogiamos o Ferreira que ele colocou, deu oportunidade. Só que essa leitura no jogo, quando você faz o resultado e senta no resultado, isso não é São Paulo, mano. Isso é pensar como treinador pequeno, e ele vem fazendo isso há muito tempo já. E uma hora vai custar caro, assim que já custou algumas vezes o resultado. E hoje, a sorte é que pegamos um Santos horroroso, mano. O time do Santos é ruim. Olha, mano, eu falei, mano, não sabia que era tão ruim assim o time do Santos, cara. E é ruim mesmo. É ruim. E o São Paulo não fez mais do que a obrigação. E para aquele torcedor que fala que o elenco do São Paulo é ruim, você trocaria o time titular do São Paulo hoje contra o Santos titular? Isso prova, olhando ainda mais o primeiro tempo que o São Paulo fez, que o time é bom, mano. O elenco do São Paulo não é ruim, igual dizem. Olha o jogo que fizemos no primeiro tempo. Aí depois o São Paulo senta no resultado porque ali é comando pra mim. Pra mim não é só jogador. Você é o treinador, cara. Você que tá regendo o seu time. Se você vê que o time parou de jogar, parou de atacar, parou de produzir, você tem que trocar. Você tem que tirar o cara que tá mal. E hoje ele deixou o Ferreirinha lá no vermelho. A estamina do Ferreirinha tava no vermelho, mano. Já não tava aguentando mais. Ele foi lá e insistiu com o cara. Daí me chama o Luca e não coloca o Luca. Mano, isso aqui pra mim, mano, é inacreditável. Mas ele vai ser mantido aí como treinador, né? Depois da vitória ganha mais 2, 3 jogos de paz, né? E não adianta o torcedor pedir a cabeça dele que ele não vai cair, mano. Ele vai ficar aí, mano. Ele vai ficar. O São Paulo já não ia mandar embora, nem com derrota hoje, não ia mandar ele. Então o torcedor tem que ir aguentando. Ir aguentando porque não vai ser demitido o Zubeldia, tá, rapaziada? Mas o importante, os 3 pontos hoje, né? Dar aquele respiro, um jogo que é grande, querendo ou não, enfrentando o Santos, por mais que está mal, é um jogo grande, cara. É um clássico, né? E conseguimos essa vitória porque o São Paulo não estava vencendo o jogo assim. O São Paulo estava a 9 jogos sem vencer no Brasileiro, somando o ano passado. Eram 9 jogos. Então é uma vitória para ver se dá um pouco de moral, respiro e também alívio, né? Eu não vou falar aqui para o torcedor que tem que apoiar o Zubeldia, porque eu não apoio muitas decisões que ele toma, tá? Apoiar é você aceitar tudo que o cara faz. Isso eu não aceito não, cara. Não apoio, né? Mas, enquanto ele estiver treinando no São Paulo, a gente vai torcer para as vitórias. A gente vai torcer para o São Paulo ir bem. Pô, tava feliz demais hoje, curtindo os 2-0, São Paulo bem, e todo jogo que São Paulo tá bem, você acha que agora vai e tal, né? O Zubeldia tenta de alguma forma te irritar, mano. Fazer algo errado. É impressionante. E hoje tomou cartão amarelo de novo. Acabou o primeiro tempo e ele foi lá reclamar com o Wilton Pereira. Do pênalti que ele nem viu direito se era ou não pênalti. Ele foi lá reclamar e tomou cartão amarelo. Merecido. Merecido. E vai ter gente que vai achar legal a postura dele e tal, né? De novo, acho que já tem 2 cartões, né? Se ele tomar mais um, no próximo jogo ele fica suspenso, né? Então, cara, eu acho que alguém da assessoria do São Paulo, toda vez que tiver acabando o primeiro tempo ou o segundo tempo, ficar alguém grudado nele da assessoria e segurar ele igual a criança. Fala assim, não, você não vai lá não. Você vai ficar aqui, você vai lá pro vestiário. Alguém vai ter que fazer isso, cara, porque não tá dando mais. Toda hora é cartão bobo e prejudicando a gente, tá? Mas é isso aí, um jogo aí que certamente os passapano hoje vai estar soltando indireta, né? Falando muita coisa, mas ele precisa rever muita coisa, cara. A leitura dele de mudança é horrorosa, horrorosa. E de novo o São Paulo sofrendo, né, cara? Enfrentando o Santos ruim aí, mesmo assim sofrendo, aceitando o adversário jogar. Pô, isso aí não dá não, cara. Mas vencemos, né? Se vencer todos os jogos dessa forma, a gente empurra com a barriga aí, né? Mas não vai ser sempre que o São Paulo vai ter essa sorte não, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Um bom domingão para vocês de Páscoa aí e uma boa semana. Fechou? É nóis. Vitória importante aí pro Tricolor. Tamo junto.